Estamos de volta com mais um episódio do nosso podcast, episódio número 27. Hoje nós vamos falar sobre saúde ocupacional, sobre a saúde mental. A saúde mental dos seus colaboradores passa agora a ser uma obrigação da sua empresa. Você precisa cuidar ainda mais dos seus colaboradores. E para esse papo, mesa cheia, só tem fera nessa mesa hoje, pessoas que dominam o assunto. Felipe está com a gente aqui, representando o nosso departamento pessoal, para orientar os nossos clientes e todas as empresas, né, que precisam desse apoio. Obrigado, Felipe, pela presença. E aí, tudo bem, gente? Maura também está com a gente. Ana já é prata da casa, já teve 3 vezes com a gente, é o quarto episódio dela aqui. Mas se apresente um pouquinho para o pessoal entender como vocês chegaram até aqui, a bagagem de vocês, para a gente poder iniciar um pouco nesse assunto. Bom, eu sou psicóloga, especializada em clínica, em EMDR, em psicanálise, em avaliação psicossocial, perito em avaliação psicológica, né? Especializada em psicologia do trânsito e também em riscos psicossociais, que é o nosso foco hoje, né? Que é a bola da vez agora, né? Maura, fica à vontade. Eu quero agradecer primeiro a recepção, foi muito calorosa, muito obrigada. Eu sou psiquiatra há 36 anos e hoje eu estou aqui como gestora, vamos dizer assim, não é? De riscos psicossociais, mas assim, eu tive 36 anos de clínica, me especializei em grupo, terapia de grupo também, e a minha formação maior é de psiquiatria infantil. Estudei todos esses anos psicanálise, então o meu olhar é um olhar psicanalítico. Gosto muito de trabalhar com ensino, então nós fazemos cursos, nós fazemos oficinas de cinema, a Ana participa também. Trabalhamos com empresas agora, e isso foi uma grande surpresa e muito boa. Eu tenho gostado muito. Como eu estava dizendo para vocês, nós chegamos das empresas e nós encontramos seres humanos. Então, isso foi muito bom. E hoje o ser humano é a base de tudo, né? Os negócios acontecem, a gente se relaciona com pessoas. Então, é de pessoas para pessoas, né? Bom, expliquem, tragam um pouquinho para o pessoal o que é NR1, o que muda com a NR1, né? O que é esse termo? Muita gente conhece a NR1, outras pessoas não sabem, não faz ideia do que é. Traz um pouquinho para a gente do que muda agora. Posso falar? Com certeza. Então, a NR1, ela é uma norma reguladora. Número 1, ela é do governo, já existia, e hoje ela passa a ser uma obrigação, porque ela cuida de riscos ocupacionais. E nós estamos falando de algo que no Brasil tem crescido muito. A NR1, ela vai trazer para nós um cuidado com os colaboradores das organizações, mas ela tem também uma visão que seria chegarmos ao ponto de que ela possa ser preventiva. Nós vamos cuidar da saúde e da segurança ocupacional. Tá. E quando a gente fala desses riscos psicossociais, fica meio que um fantasma na cabeça do empresário, né? Que riscos são esses? O que são esses riscos sociais? Psicossociais. Você vai? Pode falar. Os riscos psicossociais, eles são aqueles que afetam a saúde emocional. Afetando a saúde emocional, claro que vai afetar a saúde física também, a saúde social. E nós vamos pensar assim: o que nós temos visto nas organizações hoje? Situações de estresse muito grande. E eu acho legal depois que nós falemos mais profundamente dos estresses, mas praticamente são os estresses. E aí as pessoas podem perguntar, mas escuta, a vida não tem estresse também? Nós não vivemos em estresse? Sim, vivemos, mas dentro de uma organização, numa indústria, numa fábrica, seja uma fazenda, seja um escritório de contabilidade, nós temos pressões diferentes. E além das pressões que vêm do trabalho, nós temos pressões que são pessoais. Nós vivemos pressões, só que cada um de nós resiste de um modo diferente.
nós temos impactos diferentes na nossa saúde, dependendo do tipo de personalidade, em que mundo nós fomos trazidos, quem foram os nossos primeiros ensinadores, que são os nossos familiares, de onde nós viemos. E isso tudo, e nós vemos com a geração que nós temos agora, não é? Se forem pessoas mais frágeis, o impacto dos estresses pode não afetar a todos em uma organização, mas pode afetar alguns bastante intensamente. E o escritório quase não tem estresse, né? Não, quase nada, Ambiente gente. bem tranquilo, ninguém quer bater em ninguém, tá tudo Ainda mais certo. nessa época, né? Ainda mais nessa época de imposto de renda, onde a gente teve uma reunião, né? Para tratar um pouco disso, para cuidar um pouco do nosso clima, porque maio é o nosso pior mês, né? É o mês onde todo mundo tá na tampa, né? Tá no ápice Tá do no ápice. E estresse. o risco, né, de sair alguma confusão entre a gente é grande. Então a gente tenta fazer algumas formas de amenizar um pouco esse estresse. E inclusive até pegando o gancho nesse ponto, de falar das diferenças de estresse, a gente teve um episódio lá atrás que eu fiz com a Ana, falando sobre o burnout, sobre todo esse estresse do trabalho. Então, não é só cumprir uma formalidade, mas também tem esse olhar para pessoas, né? Porque esses estresses a gente tem que medir, tem que separar isso. E hoje tudo é muito imediato. Então vai ter um dia que eu tô mal, o Felipe tá mal e o nosso cliente também tá. E a chance disso explodir é gigante. Sim. E aí essa norma hoje não é só para as empresas grandes, né? Isso vai afetar todo tipo de empresa. Como é que vocês têm visto isso? É uma norma, né, que traz a necessidade de um diagnóstico independente do número de funcionários que a empresa tiver. E aí a gente tem entendido, né, que o diagnóstico precisa ser feito, levantado, né, através de procedimentos que nós realizamos, que são os inventários, gráficos, conclusões, interpretações de resultados, e a partir desse diagnóstico, o que se torna mais importante é o plano de ação contínuo, é o plano que vai ser realizado na empresa. E o olhar, a importância do olhar da empresa, dos gestores, para os seres humanos que estão ali. Os colaboradores de uma empresa, eles são seres humanos e que vivem tudo isso que a Maura falou. Emoções, sentimentos, tem um histórico, traz uma bagagem, né? A gente tem um kit dentro de nós, né? O nosso baúzinho. E esse baúzinho tem emoções, tem história, tem relações internas e que nós vamos reproduzir isso ao longo da nossa vida nas relações com os nossos colegas de trabalho, com os nossos gestores, líderes. E por isso, pensar na necessidade do plano de ação. E aí o que a gente entende assim, ó, hoje o cuidado que se está buscando com o ser humano dentro da empresa. E isso é muito importante. O diagnóstico, beleza, você faz, é um documento, ele vai ali junto com o PGR, ok, estou dentro da norma. Não, precisa do plano de ação. E o plano de ação vai trazer todo esse recurso para a empresa, que é o rendimento desse colaborador, ele estar feliz de estar realizando, ele vai produzir mais, ele vai trazer mais ideias, ele vai trazer mais possibilidades de melhorias ali entre eles, entre as relações, no produto que é realizado ali, independente, né, da linha de trabalho que a empresa realize. A organização ela vai ter um ganho muito grande, né? Sem dúvida. O empresário não pode enxergar isso só como um custo novo, né? Ele tem que ver também que vai trazer benefícios para a empresa. Que nem pode ser que diminua o burnout, né? Sim, muito. Se nós pensarmos do ponto de vista do que um gestor, uma organização ganha, se nós pensarmos numa organização, o tamanho que tiver, nós podemos pensar como está o absenteísmo, como estão os atestados médicos, os afastamentos,
Como está o turnover? Como está o clima? Você acabou de dizer, né? O clima pode esquentar muito. Isso tudo é perda para uma organização. Se o funcionário não funciona, a empresa perde também. Sim, traz mais afastamento, mais Se, sobrecarga no INSS também, né? se a gente tem mais afastamentos, talvez até acidentes de trabalho, em virtude disso, a gente aumenta o RAT das empresas, né? Sim. Que é um pouco disso que o Felipe está trazendo. Então, o meu INSS naturalmente vai subir. Então, talvez só essa subida de INSS, dependendo do tamanho da sua folha de pagamento, já justifica um custo que você está olhando só para o custo, ao invés de olhar para o funcionário. Sem falar de todos os outros ganhos, né? Eu acho que o líder também ganha muito, né? O empresário, o gestor. Porque a gente imagina que sabe gerir, imagina que sabe liderar, porque a gente iniciou um negócio, ele foi crescendo e a gente está sobrevivendo, estamos tocando o negócio e aparentemente estamos crescendo. Mas e aí, será que eu estou fazendo da forma certa? Eu tenho a bagagem que vocês têm para tratar de um funcionário? Não, de repente eu resolvo um ponto mal resolvido e ele cresce lá na frente. O que me ocorreu com essa sua fala é assim: nós temos uma capacidade muito grande de nos adaptarmos. E nós nos adaptamos a situações ruins também. E esse pode ser um dos estresses, um dos fatores psicossociais, é se nós tivermos lideranças que não estão preparadas. Sabemos que líderes podem ser responsáveis especialmente por demissões e por burnout, porque os líderes diretamente, sem contar o assédio, que é outro problema também que as empresas podem ter. Então, esses líderes, eles precisam estar preparados, assim como os gestores também. Uma das coisas que a Ana comentou, que é o plano de ação, no plano de ação, pode ser que apareça, dependendo do diagnóstico que foi feito, que um dos planos, uma das ações que precisam ser feitas numa organização seria treinamento de líderes e gestores. Nós estamos realizando um agora, né? E isso, nessa organização que nós estamos trabalhando, o treinamento de líderes e gestores, nós concluímos que precisaria de 6 meses. Nós estamos no 4º mês, entrando no 4º mês. As mudanças que nós vimos são, assim, muito interessantes. Muda o gestor, que muda o líder, que muda o colaborador e as coisas começam a funcionar, são engrenagens. E às vezes a gente fala da saúde emocional, né, e mental do colaborador. Tô olhando isso como um custo, mais uma obrigação, ok. É mais uma obrigação, é mais um custo. Mas talvez dependendo até do regime da empresa que ela se encontra, se ela é do lucro real, por exemplo, isso vai gerar essa despesa vai gerar um crédito para ela e ameniza um pouco o custo. Não é esse custo cheio, sem contar o RAT e tal. Então dá para ajustar esse custo. Isso a gente está falando de empresas maiores, claro. Mas existe o benefício pro funcionário, a princípio a gente está olhando para ele, mas traz para sua família, né? Você também é beneficiado disso. Um funcionário estressado ou né, que está sendo maltratado ali, não talvez que você esteja maltratando ele, mas que na sua forma de gerir tá tudo bem, mas não tá. Ele vai refletir no seu cliente, ele vai fazer um pós-venda negativo, e você vai o custo disso tudo não funcionando é muito maior do que aplicar uma correção assim. Sem contar que a parte cognitiva, ela fica muito alterada. Então, um funcionário em nível de estresse, um funcionário aflito, angustiado, um funcionário ansioso, o nível de atenção dele vai baixar muito e de raciocínio também. E sem contar a memória. Então, imagina Acidentes, não é? acidentes de trabalho. Então, o acidente de trabalho, quantas vezes ele acontece, talvez na maioria deles, por desatenção, por sobrecarga. Então, assim, esse olhar, e é isso que você falou. Às vezes a empresa, ela está naquele ritmo que a Maura coloca, a gente se adapta ao que não está bom e acha que está normal, que está ok, e a gente vai.
chega uma hora que essa engrenagem ela vai começar a dar problemas. E a gente não vai conseguir identificar, porque isso foi virando uma bola de neve. E isso vai trazer o quê? Adoecimentos, né? Então, adoecimentos, eu não preciso chegar num burnout, porque o burnout é o O nível, ápice. só que há um adoecimento. Então, às vezes, muitas vezes, né, acontece da organização não perceber que existe um pequeno adoecimento. E isso é tão sutil que, na verdade, você vai se acostumando, a pessoa está sempre irritada, a pessoa está de mau humor, ela responde com patada, ela dá, ou ela tá com a cara fechada. Aí você fala, vem um cliente e a pessoa com aquela cara fechada. Ela sorri e tudo, mas ela tá com a cara pesada. A gente sente. Quantas vezes a gente chega num ambiente e você fala, nossa, que ambiente pesado? É isso? E aí o seu cliente vai sentir aquele ambiente, ele vai voltar? Então, se a gente parar para pensar, do pequeno para o grande, precisa esperar chegar? E eu penso que a NR17, ela vem trazendo assim, olha, não vamos esperar chegar no burnout, num estresse maior, Depressão, ansiedade. que vai gerar afastamentos aí, fora as psicossomáticas. Problemas de pele, úlcera, gastrite, Fibromialgia. fibromialgia. Então, tem muitas doenças aí envolvidas em estresse. E olha que bacana, de alguma maneira, o diagnóstico leva a um resultado aonde você pode fazer o quê? Ajudar as pessoas da sua empresa, que são aqueles que produzem para você, e você poder dar qualidade de vida para elas. Uma forma de pensar diferente, elaborar pensamentos, estruturar maneiras de tomar decisões. É o trabalho que a gente realiza. O diagnóstico, sim, ele precisa ser feito, mas o plano de ação também é uma exigência, mas o retorno que ele dá para o ser humano que está ali na sua empresa é fantástico. Além do custo que você deixa de ter, no sentido negativo, né? De afastamentos, de adoecimentos, o que você gera no contexto familiar daquele colaborador, o quanto você tem de resultado, de você poder andar dentro da sua empresa, da sua organização e ver as pessoas satisfeitas, felizes, podendo render muito mais. E você, né? Com o pensamento de olhar para o outro, esse cuidado de olhar para o outro. É tão importante. E hoje uma dificuldade geral para todo tipo de segmento que a gente conversa é contratação, né? Então, se você tem uma empresa que o ambiente é pesado, você não tem essa saúde, né, mental, você não consegue trazer pessoas e você começa a perder as pessoas que você tem. Então, mais difícil do que contratar, na verdade, a palavra certa é mais importante, né? Mais importante que contratar é a gente conseguir reter quem está com a gente. E de repente, uma pessoa que está com um problema ali, a demissão talvez não seja uma solução, né? Então, dá para a gente tentar melhorar isso, né? E aí, assim, quando a gente está falando com empresas maiores, né, de repente empresas maiores vão assistir a gente aqui e vão se familiarizar com tudo isso porque tem uma estrutura, né, uma base de apoio maior. Mas para o pequeno empresário, o que a gente pode, quando vocês chegam para fazer um trabalho na empresa, quais são os primeiros fatores, os primeiros sinais que um empresário pequeno tem um problema lá na empresa dele, que está gerando esse desgaste mental e ele não consegue enxergar? Interessante. Uma situação como essa, quando nós chegamos em uma empresa, é porque eles nos chamaram para ter uma conversa. Isso é legal, não é? Nessa conversa, nós escutamos muito, escutamos, e ali mesmo nós vamos tendo uma noção muito clara de onde é que as coisas estão, os pontos que estão pegando. Nesta conversa, nós já podemos dar dicas de formas para se lidar com o que está acontecendo, mas claro, isso é uma conversa apenas. A gente não vai conseguir promover grandes mudanças numa situação como essa. Mas nós podemos ir abrindo os olhos, como você disse, como é que ele vai enxergar? Ele vai contar para a gente, como você contou, no mês de maio
Isso é muito complicado aqui. O clima esquenta. Esquenta como? Como é que funciona isso? Quem são as pessoas? Como é que vocês lidam no dia a dia? Ele vai dando dicas e a gente vai dizendo: se você fizesse isso ao invés disso. As conversas ajudam muito. E acredito muito que numa conversa que a gente tenha, mostrando esses pontos que nós estamos mostrando, nós vamos convencer este gestor, que tem apenas 5 ou 4 funcionários, que seria muito simples se ele desse esse passo. Vamos cuidar disso. Sim, é. Eu não sei se eu respondi. Me Sim, diga. é porque assim, às vezes quando a gente conversa com um empresário menor, né, que tem um negócio pequeno, ele tá tão sobrecarregado de impostos, taxas, margem de lucro baixa, concorrência, enfim, inadimplência. E a gente traz um assunto desse para ele, a primeira resposta é mais um custo, isso vai ser só para as empresas grandes, eu não posso nem mais cobrar meu funcionário. Então a gente tem que começar a trazer para eles, né, que existe a cobrança vai existir de qualquer forma. Aí, só que até que ponto isso é um excesso? Como você pode cobrar de uma forma mais humana? Né? Como é que você pode sentar ali com ele e tentar entender uma forma diferente de fazer o trabalho dele? Hoje a gente tem inteligência artificial para boa parte das nossas operações aqui no escritório, mas ainda assim existe o capital humano, né? Então, como é que a gente pode aliviar isso tudo para ele, né? Isso, acho que isso tudo faz parte do olhar pro humano ali, né? Para ele, principalmente. Iniciando com ele, não é? Sim. Nós estávamos conversando, né? Não sei se foi nesse último treinamento no anterior, que nós comentamos com os líderes e os gestores o quanto de energia que se gasta. Então, vamos imaginar vocês, no mês de maio, o quanto de energia mental que vocês gastam. E, claro, que física também. Mas vamos pensar assim, o cérebro, ele tem 2% do peso do nosso corpo. E o cérebro gasta 20% da energia que o nosso corpo produz. Então, vamos pensar vocês no mês de maio. Não vai ser 20%. E quanto de cansaço vocês vão ter, o quanto de desgaste vocês vão ter, quantas perdas vocês vão ter, porque todo mundo fica como um porco espinho, não é? Sim. E agora, você me diz que se a gente sentar com esse pequeno empresário, a gente não mostra tudo isso para ele e que ele vai ganhar com isso? Se ele fizer algo por ele também? Porque quantas decisões esse homem deve tomar que não precisaria gastar tanta energia caso estivessem todas as pecinhas encaixadinhas, lubrificadas e funcionando? Sim. Você citou um ponto interessante da questão do assédio, né? Como é que se caracteriza um assédio? Que cuidados eu devo ter? Porque talvez no dia a dia ali a pessoa nem percebe e está partindo para esse ponto e abrindo uma brecha para tomar um processo trabalhista, talvez. Ana, vai. Até porque não é uma coisa mensurável, né? A gente não tem esse entendimento. O assédio é como eu vou falar, é como eu vou, as palavras que eu vou usar, o tom que eu vou fazer isso. O assédio é a comunicação, como eu me relaciono. Então vamos pensar nesse período de estresse de maio de vocês. Tá todo mundo que nem porco espinho. Numa situação, eu sou mais ríspida com o meu colaborador. Ele está sensível porque ele também está vivendo um estresse naquele período, certo? E isso vai ser um assédio para ele. Por isso que é difícil medir, mas ao mesmo tempo depende muito do que é falado, como é falado, a entonação que é falada. Então, assim, gesticular. Como que é isso? Porque às vezes a pessoa pode dizer um palavrão rindo e o outro não achar que aquilo é um assédio. Mas a pessoa pode falar coisas de uma maneira, numa entonação, que ela vai sentir como assédio. E a outra só está desesperada. Então, esse cuidado. Só que, como que eu vou me manter em equilíbrio se eu não estou trabalhando aqui dentro?
se eu não estou treinado? Então, só para vocês entenderem, não é pegar o mês de maio e fazer um trabalho com o pessoal para gerar um bem-estar, para eles estarem bem, para não dar um burnout. Não é Um uma coisa estresse. momentânea, né? É um processo contínuo. Ninguém vai e faz a terapia num dia e ela tá ótima. Não é assim. Quem dera a vida fosse assim, né? Seria muito mais É, fácil. Não, ruim para mim, olha. Na verdade, a gente tem que pensar que é uma continuidade. Então, por exemplo, quem gosta de ler, ler livros bons traz muito conteúdo para que você possa no dia a dia ir colocando em prática, mas não vai trabalhar as suas questões internas. Quando a gente apresenta um treinamento, ele é contínuo. Ele pode ser um trabalho mensal, quinzenal, semanal. Claro que quanto mais próximo ele for, mais resultado ele vai dar. Não tenha dúvida. As mudanças internas. Então, não dá para falar assim, olha, assédio é você falar alto, é você falar um palavrão, é tudo isso. Só que como que você controla isso? Se vira robô? Você não fala nada? Não, isso tem que partir de dentro. Então, a mudança é de dentro para fora. Num contexto da empresa, se você faz um trabalho contínuo, você realiza o quê? Uma mudança interna. E essa mudança interna, ela vai refletir nas pessoas. Então, chega um colaborador desesperado. Aí você também está aflita com outra coisa. Aí você fala, pelo amor de Deus, que frescura. Não fica pensando nessas coisas, e faz um monte. A pessoa pode sentir aquilo como um assédio. Não deixou de ser. A maneira, porque eu estou estressado, o outro está estressado, olha o que vira. Às vezes a pessoa, esse vai falar alto, essa aqui vai falar mais alto. E eles não vão estar percebendo que isso está acontecendo. Quem está de fora fala, nossa, estão brigando? Não, estão conversando. Não perceberam. Então, o que acontece? Essa mudança ela tem que ser de dentro para fora. E é esse o trabalho que a gente realiza. Essa mudança, a pessoa conseguindo entender as emoções dela, entender que às vezes o que é do outro, né? É o que ele está vivenciando, é o que ele já vivenciou, é da história dele, não é para mim. Não é um ataque. Eu não preciso ficar em estado de alerta achando que o jeito que ele está me tratando é comigo. É porque ele não está bem. É porque talvez ele está vendo questões em mim que na história de vida dele mexeu muito com ele e foi negativo. Por isso que tem que ser profissionais, entendeu? Que tenham conhecimento e bagagem para poder entender isso e, inclusive, treinar isso dentro. Nós treinamos as emoções. Eu quero voltar um pouquinho na questão do assédio. Me ocorreu, enquanto você falava, Ana, que quando se fala assédio, todo mundo pensa em assédio sexual, não é? Sim, ou contato, né? Ou contato. E o assédio, por exemplo, algo que vai ocorrendo bem de leve. Você não terminou seu trabalho, né? Você é ruinzinho. Você é bem ruinzinho. Aí no outro dia, você é burrinho, né, bem? Não tem importância. Você é bem burrinho. Mas Você já foi isso, melhor, viu, Felipe? isso, É uma série de ataques. isso vai se repetindo. Apelidos, características físicas. E a pessoa vai se adaptando e não vai percebendo. Porque às vezes a gente tem na cabeça que assédio é só sexual, não é? E a maneira de falar, a tonalidade, microexpressões, como a Ana falou, o tempo todo o líder pode olhar para o colaborador com cara feia. Sabe aquele que antigamente os pais olhavam com aquele olhar 42 e a gente ficava bem quietinho? Hoje não pode. Sim. E eu acho que o exemplo também arrasta, né? Então, quando a gente começa esse trabalho e inicia do líder, então como é que o líder se porta numa situação assim? Os que estão em volta vão observar isso. E aí a coisa começa a acontecer, né? Percebe, empresário, como é delicado o tema, né? Como é difícil você mencionar o tema. E aí que a gente fala, eu sei que para todo mundo a primeira palavra que aparece é o custo, mas toda dificuldade traz uma oportunidade. Então existe uma oportunidade de talvez você solucionar o problema de contratação, de retenção. E isso vai te aliviar, né? A gente
começou aqui nos bastidores falando que provavelmente, né, há sinais de que a fiscalização por hora vai acontecer nas empresas maiores, mas até o Felipe pode trazer um pouco mais disso para a gente. O governo hoje tem total condição de medir. Se, por exemplo, na tua empresa tem 3 funcionários, mas todo mês gira esses 3 funcionários, de repente você é um problema maior do que uma empresa maior, que tem 100 funcionários e gira 1, 2 por mês. Né? Então, o governo tem essa condição, né, Felipe, através de e-social e as ferramentas. Sim, porque hoje tudo tá ligado no e-social. Toda contratação que é feita, toda demissão que é feita, os exames admissional, periódico, é tudo ligado no e-social. Então, a informação para o governo tá muito rápida, tá muito rápida. Então, é fácil identificar para ele. Então, assim, ó, vai futuramente, né, gerar muita informação para a fiscalização em si, Sim. né? A ideia não é ser um trem fantasma para o pequeno empresário, né, que tem uma rede de apoio bem menor do que o maior, mas pode acontecer, né? Você está sujeito a isso. As fiscalizações, a gente já teve algumas fiscalizações aqui, inclusive do Sim, trabalho, sim. foi totalmente eletrônica, aleatória, selecionaram a empresa e a gente teve que prestar as informações, né? Então, ocorrem as multas, você tem que apresentar os documentos, é tudo com laudo, e aí se você não tem o laudo, não tem defesa. E quando está tudo documentado, é bem mais fácil fazer a defesa, né? Sim, e aí existem pontos, né? Claro que às vezes a empresa tem alguns pontos que ela não conseguiu documentar ainda, mas todos os outros que foram documentados, o fiscal considera. Então, além de tudo, você precisa mostrar uma boa fé. Né? Então, iniciei um trabalho, estou tentando fazer alguma forma aqui e vou seguir, né? Acho que essa boa fé, essa intenção de resolver conta muito. E não só ouvir, isso não é para mim, não é para empresa pequena e eu não, É porque não não vou é me de adequar. tudo, a fiscalização não é de tudo punitivo, né? Ela quer trazer para a empresa pontos que estão falhos que é preciso melhorar. Sim. Olhando para isso tudo também, né? Claro que existe a questão das multas e tal, mas existe todo um contexto aqui. Eu pensei na questão dos custos quando você falou. Vocês que são dessa área, vocês falam de custos porque vocês o tempo todo estão conversando com empresas, né? E aí a gente pensa em dinheiro. Eu e a Ana, nós falamos muito de custos, mas são os custos emocionais. Quanto custa estar deprimido? Quanto custa estar ansioso? Nós todos sabemos. Quem é que nunca ficou ansioso? Quem é que nunca passou por uma crise depressiva? Eu não estou falando de doença, depressão, mas uma crise depressiva. Vamos pensar que custo que tem chegar em casa tão irritado a ponto de não conseguir dar aos filhos aquilo que você gostaria de dar. Ou brigar com a esposa. Quanto custa isso? Quanto custa vocês entrarem na organização e sentirem que aquele clima trinca por dentro? Isso tem um custo enorme. É muito maior o custo do que o dinheiro. É a máxima, né? Se me custa paz, é caro demais, né? É. É isso mesmo. Bom, a gente trouxe num primeiro bloco aqui, numa primeira parte, o que é essa NR1, né? Quais são os riscos, o que afeta no dia a dia das empresas. A gente não vai tratar muito de multas e tal, mas o empresário conseguiu entender o que tá girando aqui. Isso já começa agora a partir do dia 26 de maio, é isso? 26 de maio, então tá aí, né? E a gente precisa se adequar. Mas a partir de aqui, então, como é que funciona esse trabalho? Como que vocês estão tratando os empresários que procuram vocês? Como que é na prática isso tudo? Já existem empresas que já começaram com esse trabalho mesmo antes da lei entrar em vigor de fato? Sim, sim, existem. Eu tenho uma sobrinha que trabalha com isso há um tempo grande, ali na região de Piracicaba. Ela já faz isso há mais de um ano. Lá são organizações muito grandes, e como ela trabalha, ela é fisioterapeuta, trabalha muito a NR17 com ergonomia, o pessoal de lá tem uma cultura diferente, eu acho que é isso.
Eu acho que é isso, tem que mudar a cultura. Então, naquela região, eles estão correndo muito. Aliás, todo mundo está com muito medo do dia 26. É, a nossa proposta agora é que nós vamos disponibilizar para vocês e para outras pessoas também um número de contato e vamos conversar. Porque para quem tiver interesse de deixar os papéis em ordem, que seria a primeira etapa, diagnóstico, gerar relatórios, identificar os riscos psicossociais e fazer o plano de ação. Isso é a primeira etapa. Se a pessoa tiver isso, como você disse, há um olhar bastante benevolente, porque já começou. Mas a continuidade disso é obrigatória, vai ser para todos. Então, vai dar tempo. O que precisa agora é fazer esses papéis, especialmente as organizações maiores. Eu acho que, tendo isso, ficam tranquilos e aí pode-se pensar. Mas a primeira questão é irmos conversar para que a gente possa esclarecer ainda melhor e correr com o tempo. Dá tempo de fazer esses papéis. A gente consegue. E a gente já tem realizado esse trabalho, né? Desde o ano passado. Sim. E porque tem que fazer toda uma documentação, como a Laura falou, tá? O diagnóstico, aplicação de inventários, instalar comitê. Então, o PGR, normalmente as empresas já têm, se não tem, elas vão estar montando, mas normalmente o PGR já tem. E esse documento, concorda que ele vai ser um anexo no PGR, e aí o governo online vai estar vendo que está sendo feito algo. Porque sobe para o E-Social, Exatamente. não é? E me fala uma coisa, como vocês já realizam esse trabalho, para a empresa, vocês já sentiram alguma diferença? Se teve menos saída de funcionários, menos rotatividade? Vocês conseguiram identificar já? Com o treinamento, com a continuidade, né? Porque a documentação foi feita e aí a empresa percebeu que o treinamento poderia ajudar muito. Com o treinamento há uma mudança muito grande, muito grande. Vamos pensar que antes do treinamento, acho que com 2 meses de treinamento, a mudança, a movimentação de troca de funcionário era uma porcentagem aí de uns 30%, acredito. E hoje tem mês que nem tem mudança. Não tem contratação, vamos pensar assim. Se tem um ou outro, né? Então, assim, ó, houve uma mudança não só de necessidade de trocar funcionário, como uma mudança nos setores, né? Isso é um retorno que a gente está tendo, é um feedback muito positivo que nós percebemos no treinamento e que tem esse feedback da organização, que a mudança é muito grande. A estabilidade, né, interna, eu passo para frente. Então, isso daí vai gerar benefícios para a empresa, né? Porque diminui o custo. Porque o custo de contratação, demissão, é muito grande. É muito grande. Tem todos os exames para fazer quando contrata, né? Isso quando você acerta a pessoa, quando você consegue trazer a pessoa. Mas existe, né, o que a gente sofre bastante, às vezes, assim, toda vaga que a gente vai trazer para o escritório, existe um desgaste da busca pela pessoa. Você fica tentando trazer pessoas e você não consegue, né? Então é mais fácil você cuidar de quem tá do que... Sim, porque com isso, além desse trabalho do treinamento que nós realizamos, né? Nós realizamos o quê? Essa orientação com os gestores, né? Nós sentamos junto, fazemos o acolhimento daquele colaborador que não está legal, reorganizar ele na função, ou perceber que aquela função talvez não esteja tão boa e ele poder fazer a mudança dentro da empresa. E se o líder que está treinado consegue entender ele mesmo, ele consegue olhar para o outro de uma maneira diferente, ter uma relação boa entre os setores, e isso faz com que esse colaborador não está se saindo bem aqui. Como os líderes, os gestores têm, né, esse movimento de flexibilidade um com o outro, muda-se aquele colaborador de função e aí ele descobre que ele gosta mais daquela função do que naquela que ele estava. Ele desabrocha. Ele desabrocha.
Exatamente. Então, o trabalho de vocês é muito mais voltado para uma liderança, porque, por exemplo, para eles conseguirem identificar tudo isso no colaborador, para remanejar ele, às vezes, né, tem que ter lá o trabalho que vocês conseguem identificar para poder conduzir ele a isso. O colaborador a gente consegue identificar na hora que ele começa a preencher os inventários. E aí ali nós começamos a identificar quem está em sofrimento. Já dá para ver dali. E depois nós vamos aprendendo como funcionam os líderes e os gestores. Tá. E o que é esse inventário que você disse? São questões, são perguntas. É o que vai gerar os documentos. Entendi. Então, Até fazendo sim. uma interrupção rápida aqui. Quando a gente fala desses inventários, desses instrumentos, para a gente é um pouco mais claro que a gente já está habituado aqui. Mas detalhe um pouco mais o processo, como é que funciona todo o trabalho, porque às vezes gera alguns fantasmas na cabeça das pessoas e vai confundir, por exemplo, o que vocês vão fazer é um laudo psiquiatra para o funcionário, você vai afastar meu funcionário ou não, entendeu? Então detalhe um pouquinho mais isso, só para Sim. tirar esses Você quer fantasmas do colocar? pequeno empresário. Vamos colocar junto. Então vai. Ó, esse processo, então, é assim, o inventário, ele é um teste, nós usamos o IARP, que é da Vetor, né? Ele é específico para uso da saúde mental, e o HSE-IT, que também nos dá, é uma ferramenta também para a gente investigar, são 7, né? Sim, 7 fatores. 7 fatores. Então, a gente faz esses 2 inventários, a gente busca fazer toda uma elaboração de resultados, e em cima dessa elaboração de resultados, nós fazemos gráficos e juntamos os 2 na interpretação para ter um resultado melhor por setor. Como funciona? O gestor, o dono, o gestor da empresa, ele não vai saber quem respondeu o quê. É sigiloso os resultados, tá? Nós saberemos, mas nós temos ética. Nossa ética profissional, não podemos passar os colaboradores e os resultados de cada um individualmente. Esse resultado é no geral, por isso são gráficos e resultados por setores. Então, às vezes, a empresa é um setor só, beleza. Mas se ela tem, vamos supor, 4 setores, 6 setores, 3 setores, esse resultado é por setor. Setor X está assim, 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 acontecendo isso, com muita sobrecarga, vai surgir as questões dos fatores que nós vamos investigar. Então, a empresa ela vai ter um retorno, como o governo, né, nesse diagnóstico, nesse documento, nesse relatório de como está cada seção dessa empresa, como está cada setor num todo, não do funcionário. Não é uma avaliação psicológica do funcionário, é uma avaliação psicossocial da organização. O laudo não é um laudo psicológico nem psiquiátrico do colaborador. Eu posso exemplificar. Por favor. O IARP que a Ana falou é um instrumento que vai nos dar informações quantitativas. E o outro, que é o HSE, vai nos dar informações qualitativas. Exemplos. São questões que eles vão responder e a gente gosta que seja com caneta e com lápis, porque eles se assustam muito quando a Ana coloca o pessoal na frente do computador. Eles ficam assustadíssimos, dependendo. É chão de fábrica, não é? É muito assustador, porque tem o CPF, tem o nome, quem é que vai ver isso? Aonde vocês vão colocar esse negócio? E aí, na hora que eles veem as questões, e que aquela questão não tem nem, se ele não quiser, ele nem coloca o nome, são questões que vão mostrar para a gente qual é a demanda que eles estão enfrentando, a demanda de trabalho. Tem questões que falam do controle. O que seria o controle? Seria o quanto de autonomia que aquele colaborador tem no seu setor e na sua função.
vai avaliar o apoio que ele tem do líder, o apoio que ele tem dos colegas, fala de relacionamento. Aqui, na hora que fala de relacionamento, é que vão aparecer os assédios. Vai falar da clareza de papel que eles têm dentro do setor e vai falar das mudanças organizacionais. Então, é como se nós tivéssemos uma fotografia do que ele faz no dia a dia e como é que isso funciona em 3D. Nessa hora a gente faz a leitura e é aqui que aparece. Então, vamos pensar. Tem um setor que tem uma demanda altíssima. E isso pode gerar desgaste. Porém, na hora que a gente vai ver o controle, esse funcionário que tem uma demanda enorme, ele tem uma autonomia tão grande na sua função, ele pode usar de criatividade, ele pode fazer do jeitão dele. Então, se eu tenho uma demanda alta, mas eu tenho uma autonomia alta também, elas como que se neutralizam e aí não tem risco. Porque eles ganham também. Porque é muito bom a gente ter autonomia no que a gente faz, porque a gente fica muito feliz. Eu posso usar minha criatividade, eu posso mostrar o quanto eu sou bom. Agora, se a demanda é enorme e o controle é pequeno, porque o líder microgerencia e fica vigiando o tempo todo, aí começa o desgaste. Então, são coisas assim, são perguntas até muito simples. A questão é a leitura. Como é que nós vamos ler isso? Vocês acham que deu para... Sim, deu Ok. para exemplificar um pouco de como é feito o trabalho, né? Então, assim, eu posso ficar despreocupado porque meu nome não vai aparecer lá no laudo. Falar, esse daqui vai endoidar a qualquer momento. Vai aparecer, inclusive, quando a gente faz os documentos, aparece por setor. Como é que está, por exemplo, vou falar da Nestlé, né? Tem Nestlé lá na minha cidade e eu já trabalhei na Nestlé. Gostaria muito de fazer da Nestlé, mas ainda não tivemos essa chance. Então, por exemplo, no setor de latoaria, eu vou conhecer como é que eles estão lá dentro e vou conhecer pelo relato como é que ele se relaciona com os colegas, como é que ele se relaciona com o líder dele. Entendem? Aí depois sai da latoaria, vai para lá tem caldos. Para o caldos, aí aparece como setor. E aí no gráfico vai aparecer quais são os setores que estão em risco, que a gente precisa ter atenção e que estão saudáveis. Então no gráfico aparece o verdinho, o amarelo, que é para a gente ficar atento, e o vermelho, que é onde aparecem os riscos. É assim que é a maneira de interpretar. Então ninguém vai sair para o Cocais, por exemplo. Seria então como o laudo do engenheiro. Por exemplo, Exatamente. essa função, que nem para mim, eu fico sentado o dia todo, então eu tenho que estar Isso. posturado A para sua não me dar. ergonomia tem que estar. E o gráfico do engenheiro também aparece, né? Nós chamamos de matriz de risco. A matriz de risco são tantos instrumentos e tantas ferramentas, cada instrumento e ferramenta tem uma matriz de risco. E nesse caso, aparece assim para a gente, como para eles. Só que o gráfico, que a Ana gera o gráfico do IARP, né? E eu gero os gráficos do HSE. E depois nós fazemos uma junção e lá nós vamos dizer que aquele setor está com risco, por exemplo, demandas altíssimas e o desgaste está muito alto porque eles têm pouca autonomia. É assim que sai. Só que a nossa linguagem é uma linguagem que fala mais leve, suave, fala de emoções, do que só assim, ó, cuida aí. Entende o que eu quero dizer? A nossa linguagem é diferente. Quando nós vamos fazer o plano de ação, é um plano de ação que abrange a estrutura de dentro para fora. Nós vamos pensar como é que eles estão lá dentro, e aí o plano de ação mostra o que tem que fazer então para aqueles funcionários da latoaria, para eles se sentirem melhor, que tipo de estratégia que a gente vai usar. Entendi. Isso vai mostrar para o gestor que ele pode dar mais liberdade para o funcionário dele, né? Mais Na verdade, autonomia. líder, né?
Porque às vezes o líder, o gestor está aqui, o líder está aqui, às vezes o líder promove muito estresse. Eles Entendi. queixam-se mais dos líderes do que dos gestores. Entendi. Por isso, aí a gente trabalha clareza de comunicação, a gente trabalha decisão, a gente trabalha elaboração de pensamento, a gente trabalha organização de pensamento, resolução de problemas. E aí vai. Inteligência emocional. Inteligência emocional, adaptabilidade, flexibilidade, e aí vai, né? Sim, sim. E a gente trabalha isso com técnicas. Então, claro, né? São treinamentos que a gente leva material visual, mas muita atividade dinâmica, exercício, porque é importante escrever. A gente orienta como lidar com os conteúdos que vão vindo dentro da empresa. Tem essa abertura. Vamos pensar, para trazerem os problemas que estão acontecendo ali e a gente trabalhar em cima do tema que nós estamos levando com a realidade que está se vivendo. Né? É muito bacana. Eu acho que a gente pode citar um retorno que nós tivemos, porque nós trabalhamos, como a gente fala de dentro para fora, a gente fala de emoção, nós ensinamos a eles que às vezes quando nós estamos com problemas com alguém, é a nossa criança interna que está. E aí uma líder disse assim para a gente, ela estava dando um retorno, olha, aquele problema assim, 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 ela falou assim, e eu entendi que era a criança interna dela gritando comigo. Foi muito legal. Veja, ela conseguiu entender que era a criança interna da colaboradora dela, e isso teve um resultado absolutamente diferente do que teria se ela entendesse que a colaboradora dela estava desrespeitando a ela, mas a criança interna estava reagindo à figura que ela representava para aquela criança, que poderia ser uma mãe brava, que poderia ser um pai agressivo. Então, é esse trabalho que a gente faz, é do interno. Né? Nós elaboramos, desenvolvemos ferramentas mentais para aqueles que nós estamos treinando. Então, por isso o trabalho é tão diferencial. Vocês conseguem ver o que não é explícito, né? O que não é falado. É, exatamente pelo toda a bagagem que a gente carrega aí. E em psicanálise, porque o nosso olhar para o outro, ele sempre vai ser diferenciado exatamente por conta da linha de trabalho de anos, né? São anos. E é muito gostoso. A gente adora, a gente vem se encantando, porque é esse olhar de poder auxiliar as outras pessoas para elas estarem bem, né? A gente é vitórias, E né? ver a transformação. São vitórias que a gente vê. Ou seja, nós não estamos em estresse, estamos trabalhando super bem, saudáveis, não é? Muito. É isso que a gente quer para os gestores. Eu acho que fica claro aqui para o empresário que está assistindo a gente duas coisas. Primeiro, não é uma sessão de psicoterapia para o teu funcionário. Então você não vai dar foco no problema dele, na vida pessoal dele. É para a tua empresa. Então por isso que a gente fala do ganho, né? Que existe um ganho da organização em si. E segundo, percebe a dificuldade que você tem, se você vai ter, né, de fazer uma defesa se você tiver uma fiscalização. Como é que você vai medir que o seu ambiente, você vai dizer que o seu ambiente é bom, né? Sem ferramentas, como é que você, sem essa bagagem toda, né, sem toda essa condição de laudar, né, de fazer toda essa ferramenta, todo esse trabalho, esse estudo, vai dizer para o fiscal, ó, não, aqui está tudo bem. Então não tem outra forma, né? A gente tem que seguir isso, seguir essa NR1. Né? E uma coisa que a gente estava falando sobre a questão do documento, todo o processo que a gente realiza é documentado. Então, tem lista de presença nos encontros de treinamento, nós fazemos relatórios. Então, assim, numa situação de fiscalização, o plano de ação está acontecendo e existem documentos que nós geramos para que isso seja comprovado. E num processo, vamos supor, que nós sabemos, né? Que às vezes o funcionário sai e vai contra a empresa, porque passou por isso. Esses documentos, eles também podem entrar como defesa. Olha,
tem sido realizado o plano de ação, o plano contínuo, nós temos profissionais que olham para a nossa organização, então isso também conta, né, na parte jurídica aí. Pelo jeito é um trabalho bem detalhado, né? Que nem um laudo do médico costuma sair numa semana, 2, sei lá. O de vocês, o laudo que vocês vão fazer, quanto tempo vai demorar para sair? Então, Quanto tempo vai demorar para gerar? vai depender muito de quantas empresas que nós vamos atender ao mesmo tempo. Somos eu e a Ana apenas, não é? Eu penso que nós conseguimos, e eu acho que se a gente der uma corrida, não é? Em uma semana a gente consegue, desde que a empresa nos facilite para a aplicação dessas ferramentas. Porque se é uma empresa com 200, nós vamos aplicar esses instrumentos, não é em um dia. Exatamente. Então depende disso, né? E depois é só nós trabalharmos em cima das informações. Em cima das informações dá para gerar em uma semana. Então não fica só no laudo, vai ter todo um trabalho pós. É muito tempo de trabalho, é muito tempo. E eu estou dizendo uma semana rodando muito, não é? São muitos, tem que ter muito cuidado, porque nós estaremos oferecendo o nosso nome e estaremos assinando aquilo que nós gerarmos, não é? Entendi. Então é responsabilidade civil, tudo, nós temos que ter cuidado. E até porque vocês estão cuidando de pessoas, né? Exatamente. E aí a empresa, ela vai precisar nos ajudar no sentido assim, ó, vai realizar isso, ela precisa fazer as orientações para os funcionários, né? A gente vai precisar da colaboração dela para que a gente consiga fazer agilizar mesmo, principalmente os inventários, né? É pertinente a pergunta do Felipe do tempo de demanda, né, para confeccionar esse laudo. Por mais que, vamos pensar que de repente não é feito o trabalho, vou só ter o laudo porque eu tive uma fiscalização, eu preciso do laudo para o tempo da fiscalização. Historicamente, as fiscalizações que a gente atendeu, normalmente o fiscal dá um prazo de 15 dias para apresentação. Então, só aí a gente já não consegue, né? Aí você vai pedir uma prorrogação de prazo, normalmente ele vai te dar aí 30, 45 dias máximo. Então, se você tiver uma fiscalização nesse tempo sem nada construído, você não consegue atender. E penso que se a fiscalização chegar e tiver, por exemplo, sido aplicados as ferramentas, os inventários, e estiver sendo gerado, eu penso que eles vão compreender perfeitamente, porque já tem um movimento acontecendo. Existe ali uma boa fé, né? A pessoa está acredito que sim. iniciar. Mas o ponto realmente é esse, né? O ponto do episódio é isso. Você precisa iniciar, né? Vai iniciar dia 26 de maio, talvez seriam as empresas maiores, mas você não pode deixar isso para lá e falar, ó, não vai chegar na minha empresa. Vai, e quando chegar você não vai ter tempo de aplicar. Então, você precisa começar, né, iniciar todo esse processo. E para o empresário, né, o empresário menor aqui que está assistindo a gente, ou até mesmo maior, e ficou preocupado com tudo isso, por onde ele começa? Qual que é o próximo passo concreto dele? O que ele pode começar? Como ele inicia isso tudo? Ele vai ter que entrar em contato com a gente, né? Aí nós vamos fazer uma visita, né? Ter essa conversa para entender o que está acontecendo, marcar datas para poder fazer a aplicação, né? O IARP ele é online e então precisa gerar as licenças e o HSE ele é físico, então nós precisamos estar lá. Normalmente, como que a gente faz? Aplica os 2 testes no mesmo dia. Então a pessoa vem, faz o online e já faz o físico no papel. Porque a gente ganha tempo para isso. Então, a gente tendo esse espaço, nós fazemos o quê? Conversamos com os gestores, fazemos uma mini palestra explicando para os colaboradores o que vai ser realizado com eles, sobre a testagem, para eles entenderem que não é o nome deles que vão para a empresa, e sim o contexto de resultado, né, do setor. E fazemos a aplicação, né? Temos que gerar os testes, fazemos a aplicação, aí posteriormente a gente faz a documentação.
Seria, acho que, o primeiro passo. Sim, Que aí nós sim. entregamos essa documentação aí, que é o diagnóstico, né? O relatório Sim. diagnóstico. Esse é o início do trabalho, né? Para a pessoa poder É. ter algo, pelo menos um mínimo apresentável ali, né? Sem, a princípio, sem todo acompanhamento, treinamento Sim. de líderes e tal, gestores e líderes, mas consigo atender uma fiscalização inicial, caso isso aconteça, né? Então, Até porque no relatório vai o plano de ação que a gente vai estar propondo frente aos resultados que foram concluídos. Então aí a gente entrega para a empresa e a empresa aí tem ali o plano de ação se ela quiser estar realizando com a gente. e para a empresa que a gente tem empresas maiores aqui que já tem um RH estruturado, né? Já tem a parte de departamento pessoal, tá interno lá dentro, já tá fazendo algum tipo de trabalho. Existe algum tipo de vantagem nisso? O trabalho é mais rápido? Vocês Mais tiveram rápido, alguma creio situação que nesse sim, sentido? porque o RH estruturado ele vai nos ajudar muito na aplicação desses testes, né? Então isso reduz o tempo, Isso, né? E talvez facilite um pouco o trabalho, né? Então exato. é algo que agrega com certeza. Me caiu aqui que, assim, ó, o funcionário talvez pode encarar isso como uma forma punitiva, porque, por exemplo, assim, ó, vocês laudam tudo e eu não estou num bom momento, e vocês viram isso. Para chegar no gestor e falar assim, ó, é mais fácil trocar do que tentar cuidar dali. Entendeu? Então não é para o funcionário Não, nós uma, vamos laudar a empresa. a empresa. O funcionário A pode empresa. ficar Ou despreocupado. se por acaso acontece de nós identificarmos que aquele funcionário está em sofrimento, nós também temos um movimento de chamar o funcionário, só nós duas, porque depois esses testes eles ficam conosco. A empresa nem vai saber, ela não vai ver nenhum teste, Não tem acesso. não tem acesso. Mas se nós percebemos que tem alguém em sofrimento, nós vamos chamar essa pessoa e conversar com ela. Dizer, olha, a gente percebeu que você está sofrido assim, assim, assim. E se nós pensarmos um pouquinho maior, porque essa conversa nós não tivemos, dentro dos planos de mudança que uma empresa precisa ter, ela vai precisar, as maiores especialmente, elas vão precisar de um tempo para formar o que a Ana chamou de comitê. Comitê de riscos psicossociais. Uma empresa de 200 funcionários, quantos deles podem surtar? Quantos deles podem ter uma crise depressiva? Quantos deles podem ter uma crise de ansiedade? E cai lá no RH, o que o RH faz? Sai correndo, sai gritando, sai. Então, nós também temos que ajudar a empresa, junto ao RH, a montar um comitê de riscos psicossociais. E esse comitê vai durar para sempre naquela empresa. Então, digamos que já tenha, como nessa empresa que a gente está trabalhando, já tem o comitê, e aí a gente pega lá o inventário daquela pessoa que apareceu o risco. Nós chamamos a pessoa e vamos dizer: olha, a gente percebeu que você está sofrida assim, assim, assim. Nós vamos precisar encaminhar você para o Comitê de Riscos Psicossociais, porque o comitê é o local da empresa, inclusive a Ana faz parte desse comitê, porque ela Já presta o serviço. já presta serviço para essa empresa. Então, esse comitê é o que vai acolher aquele funcionário e vai direcionar esse funcionário para tratamento se for necessário. Então, é também obrigação da empresa direcionar funcionários que não estejam bem. E esse comitê, então, eu acredito que não tem nada a ver com a CIPA, né? CIPA é Não uma coisa e tem, esse comitê é outra coisa. é outra coisa. É outra coisa. Vai precisar ter o comitê, é necessário, porque é como se fosse um pronto-socorro dentro da empresa. Alguém surtou, vai para o comitê, porque o comitê ele vai ter um organograma, não é, Ana? A Maura até também consegue falar muito sobre o comitê, tá? A gente escolhe, né, pessoas dentro da empresa
essas pessoas elas assinam um documento de ética, De sigilo. que não pode sair nenhum assunto e nem nome daqueles que forem levados, né, para poder pensar o melhor para esse colaborador. Então, quando, por exemplo, a gente faz esse trabalho, identifica que tem um colaborador que não está bem. Nós sentamos com esse colaborador, orientamos ele, né, acolhemos, e aí colocamos para ele a necessidade dele estar passando pelo comitê. Ele vai nos autorizar, ele vai dar uma autorização por escrito. Essa autorização é levada para o comitê já, cada membro tem que ter assinado esse documento de sigilo. Então, por isso, são pessoas que nós escolhemos, né, que vão estar ali. Essas pessoas, o que nós vamos fazer? Vamos chamar esse colaborador para ele falar o que ele está podendo falar dele, né, respeitando. Ele vai falar o que está acontecendo e como o comitê vai resolver isso. Como vai orientá-lo? Como pode ajudar esse colaborador? O que É um pode... direcionamento. É um direcionamento. Isso, é um direcionamento. Isso ajuda na empresa, na organização, porque a empresa ela não vai criar um vínculo de responsabilidade de cuidar do problema do colaborador. Ela vai direcionar da melhor maneira possível para que o colaborador fique bem. Exatamente para quê? Para que esse colaborador entenda que ele não é descartável. Ele é o nosso colaborador. Nós vamos ajudá-lo no sentido do quê? De orientá-lo, de direcioná-lo, qual profissional ele vai procurar. Então, se ele não está bem emocionalmente, um quadro depressivo, então nós vamos orientá-lo a procurar um psiquiatra, fazer uma psicoterapia, vai ser uma orientação junto a esse colaborador. Porque a empresa também tem o seu médico, não é? Médico do trabalho. Sim. Então, o comitê fica intimamente ligado ao médico do trabalho. Se for identificado, por exemplo, que está indo para um quadro depressivo, passa no médico do trabalho e o médico faz um encaminhamento médico para que essa pessoa seja atendida mais rápido. Então, o comitê é um cuidado que a empresa tem com o funcionário. Mas então não é uma responsabilidade da empresa resolver o problema do funcionário. Não, é Isso só um legal. direcionamento. Um cuidado vem aqui que a gente vai pensar junto o que vai ser melhor para você. Legal. Eu até usei a palavra ajuda, mas é no sentido assim, de não ser uma responsabilidade da empresa, mas ser esse direcionamento, tá? Só um apoio, um braço, né? Sim, senão o funcionário fica perdido, ele já está, digamos que ele esteja doente, né, depressivo, ele não sabe o que fazer. É um cuidado que a empresa vai ter com esse colaborador. Isso mostra a importância, né, que a organização está dando para esse colaborador ali dentro. Quanto ele é importante ali. Pessoal, acho que passamos por todos os pontos aqui, né, para te dar um norte do que é essa NR1, o que muda com os riscos psicossociais, como é que você vai olhar para o seu colaborador. Claro que são pessoas e são empresas, então é natural que seja de caso a caso. Então por isso que você precisa buscar o profissional para que ele te oriente da melhor forma possível, né? Mas o ponto é que você se antecipe, porque uma hora essa conta vai chegar para todo mundo e você precisa estar minimamente preparado aqui, né? A gente sabe que muita gente hoje não tem nada de preparo. Então a ideia desse episódio foi trazer esses pontos para vocês. Vou deixar o contato das duas na descrição do episódio, para quem tiver alguma dúvida, né? Se tiver algum ponto, pode entrar em contato com elas, elas estão abertas às respostas, né? Aos contatos. Eu agradeço imensamente aqui a presença dos três, né? Felipe deu uma força pra gente. No feriado estamos aqui gravando o episódio, né, Felipe? Maura, Ana, muito obrigado. A palavra fica aberta se vocês quiserem complementar alguma coisa, mas muito obrigado pela disponibilidade. Eu quero agradecer, tá, a oportunidade de poder estar aqui novamente, né, que é muito bom. Eu me sinto sempre muito à vontade, até para falar com as mãos. É sempre bem-vinda e a casa está aberta, viu? Muito obrigada. Eu agradeço também, obrigada. Foi muito importante para nós, porque eu acho que as pessoas precisam saber. A nossa intenção é ajudar. E quem sabe lá na frente nós podemos mudar a cultura.
porque por enquanto a gente vai fazer diagnóstico de como é que estão os problemas. Quem sabe um dia isso vira prevenção, não é? Vamos conversar? Isso aí. Pessoal, muito obrigado para todos que ficaram com a gente até aqui. Um abraço e até o próximo episódio. Tchau.